Com alertas circulando sobre uma possível guerra com a Rússia em questão de anos, os membros europeus da OTAN já começaram a preparar o terreno para as defesas, caso as tropas russas pisem em solo da aliança pela primeira vez na história. Segundo a inteligência da Alemanha, a Rússia está se preparando para uma guerra com o Ocidente, mas não é provável que seja um ataque em larga escala ao território da OTAN. Moscou poderia optar por uma incursão limitada ou aumentar suas táticas de guerra híbrida para sondar a condenação da aliança ao longo dos meses. Com isso, a OTAN está tentando se preparar para ambos cenários. Uma guerra total e técnicas menos óbvias projetadas para minar a estabilidade nos países membros da aliança, segundo o tenente-general Jürgen von Sandrart, ex-chefe do Corpo Multinacional Nordeste da OTAN. Há várias opções para a Rússia testar a coesão da aliança, incluindo apropriações limitadas de terras. A urgência agora é óbvia para altos oficiais militares e políticos. Andrius Kubilius, o comissário da Defesa da União Europeia, disse em setembro que os ministros da Defesa e os comandantes da OTAN concordam que o presidente russo Vladimir Putin pode estar pronto para o confronto com a OTAN e a União Europeia em 6 a 8 anos. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia alertou em fevereiro que a OTAN poderia enfrentar um exército de massa de estilo soviético na próxima década se a Rússia reformasse com sucesso suas forças armadas. O exército seria tecnologicamente inferior às forças da OTAN em outras áreas, além da guerra eletrônica e ataques de longo alcance, mas o seu potencial militar seria significativo. Segundo a Lituânia, se a Europa levar essas avaliações a sério, então é hora de nos prepararmos adequadamente. E é um tempo curto para isso, e também significa que temos que tomar decisões rápidas e ambiciosas. O principal catalisador foi a invasão em larga escala da Rússia na Ucrânia, levando a Suécia e a Finlândia a abandonar suas políticas de longa data de não alinhamento e se juntar à OTAN, ampliando a fronteira da Rússia com a aliança. Por toda a Europa, a OTAN agora está batalhando para aumentar os gastos com defesa para além dos 2% do PIB solicitados, mas não impostos pela aliança. Muitos países historicamente ficaram muito aquém desse marco nas décadas desde o fim da Guerra Fria, com a própria França e a Alemanha. Mas os tempos estão mudando, as nações europeias se comprometeram a atingir ou exceder a meta e autoridades e especialistas esperam amplamente que a nova administração do presidente eleito Donald Trump intensifique a pressão sobre a Europa para aumentar ainda mais os gastos militares. Os países europeus que serpenteiam ao longo do flanco oriental da OTAN estão muito à frente dos países europeus ocidentais. No entanto, ainda não se sabe quão rápido a Europa será capaz de aumentar os gastos e sustentar as empresas que produzem mais equipamentos. O principal oficial militar da OTAN, o almirante Rob Bauer, disse no final de novembro que, embora os militares possam vencer as batalhas, são as economias que vencem as guerras. Já há sinais visíveis e preparativos por toda a Europa, particularmente marcantes nos países mais próximos das fronteiras da Rússia. O presidente sérvio Aleksandar Vučić disse em julho que a OTAN não estava pronta agora para uma possível guerra com a Rússia, mas que estará pronta no futuro. Segundo Vučić, que possui boas relações com Putin, disse que os europeus já estão se preparando para um conflito com a Federação Russa e estão se preparando muito mais rápido do que algumas pessoas gostariam de ver, em todos os sentidos. A Alemanha começou a elaborar planos sobre como Berlim protegeria edifícios e instalações importantes no caso de um ataque, e como a Alemanha seria um canal para centenas e milhares de soldados que se dirigem mais para o leste da Europa. O primeiro rascunho desse documento estratégico alemão, intitulado Operationsplan Deutschland, tem 1000 páginas. Já os 3 estados bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, assinaram um acordo em janeiro deste ano para reforçar a proteção ao longo de suas fronteiras terrestres com a Rússia e Bielorrússia, que é uma importante aliada da Rússia, e o Kremlin usou o território bielorrusso para lançar a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente possui armas nucleares da Rússia.
O país também conecta a Rússia com seu isolado enclave de Kaliningrado, imprensado entre os membros da OTAN, Polônia e Lituânia. O ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, disse que haveria uma rede de bunkers, pontos de apoio e linhas de distribuição ao longo da fronteira. O Ministério da Defesa da Lituânia disse no início de setembro que havia montado um bloqueio na ponte em Panemunė e nas suas proximidades, o assentamento fronteiriço lituano que conecta o país da OTAN a Kaliningrado. A Lituânia disse que havia instalado minas e outras defesas, como dentes de dragão, contra tanques e veículos blindados. Os dentes de dragão são blocos de concreto usados para deter avanços de tanques e impedir que a infantaria mecanizada ganhe território. Esse tipo de fortificação antitanque está espalhada em toda a Ucrânia. O vizinho da Lituânia ao norte, a Estônia, colocou defesas semelhantes em prática. O governo letão disse que cerca de 303 milhões de euros serão canalizados para a construção de defesas em sua fronteira oriental com a Rússia ao longo de 5 anos. Haverá postos avançados para pessoal de apoio, estruturas reforçadas, trincheiras antitanque e depósitos de armazenamento para munição e minas. Mais ao sul, olhando para Kaliningrado e Belarus, a Polônia iniciou a construção do que chamou de Escudo Oriental, que custou mais de 2,5 bilhões de dólares e foi descrito por Varsóvia como a maior operação para fortalecer a fronteira oriental da Polônia, o flanco oriental da OTAN, desde 1945. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, visitou a fronteira polonesa com Kaliningrado no fim de semana passado para inspecionar fortificações que estão sendo construídas no território de Varsóvia. Os preparativos não são apenas militares, mas também civis. Em meados de novembro, o mais novo membro da OTAN, a Suécia, publicou um folheto que, segundo ele, ajudou os moradores do país a aprender como se preparar e agir em caso de crise ou guerra. O folheto descreve o que significaria um estado de alerta elevado, como cada habitante se empenharia em um esforço de guerra e como soam diferentes alarmes. A Noruega também publicou um folheto sobre como lidar com condições climáticas extremas, pandemias, acidentes, sabotagem e, no pior dos casos, atos de guerra. Em janeiro, os estados bálticos também enfatizaram a necessidade que sentiam de construir defesas aéreas da OTAN no flanco oriental, de acordo com o comunicado do governo letão. O ministro da Defesa da Hungria disse que em novembro que Budapeste instalará um sistema de defesa aérea na região nordeste do país. Sabe-se que a Europa tem uma escassez crônica de defesas aéreas, embora autoridades militares e políticas tenham evitado fornecer detalhes, enquanto a Polônia, os países bálticos, a Finlândia e a Suécia, assim como a Romênia, que faz fronteira direta com a Ucrânia Ocidental, aumentaram significativamente o investimento em defesa. Diante disso, a Europa Ocidental está ficando para trás. O almirante Tony Radakin, chefe das Forças Armadas Britânicas, admitiu em novembro que o Reino Unido estava em uma posição ligeiramente mais fraca do que muitos países mais próximos do solo russo. O Reino Unido se comprometeu a aumentar os gastos com defesa para 2,5% do PIB. A França está no caminho de atingir a meta da OTAN de 2% este ano, assim como a Alemanha. Aos poucos, parece que os países da Europa Ocidental estão tomando algumas medidas significativas em caso de uma grande guerra com a Rússia. Os países da aliança estão buscando melhorar as capacidades integradas de defesa aérea e de mísseis da OTAN, tirando lições e experiência do que a Rússia está fazendo hoje na Ucrânia. Este é o novo canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Conto com a sua presença, se inscreva e ative as notificações.